10 lições de A Psicologia do Dinheiro que podem mudar sua mentalidade financeira. Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem a si mesmas, mas que pode explicar tudo sobre por que algumas pessoas constroem riqueza ao longo da vida, enquanto outras trabalham décadas e chegam na velhice sem quase nada guardado. A pergunta não é sobre quanto você ganha. Não é sobre quanto você investe. A pergunta é esta: como você se comporta com o dinheiro quando ninguém está te observando, quando não tem pressão, quando a escolha é completamente sua? Porque a verdade que a maioria das pessoas nunca ouviu é a seguinte: o que separa quem acumula riqueza de quem não acumula raramente é o conhecimento técnico. O que separa essas pessoas é o comportamento. E comportamento é algo que nenhuma planilha, nenhum curso e nenhuma fórmula matemática consegue ensinar completamente. Isso é o que Morgan Housel explora em A Psicologia do Dinheiro, um dos livros mais importantes sobre educação financeira das últimas décadas. E é exatamente o que você vai aprender aqui, de forma clara, prática e diferente de qualquer resumo que você já viu. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ativa o sininho também. O conteúdo aqui é produzido para quem quer entender dinheiro de verdade, não apenas decorar regras. Vamos começar pela primeira grande virada de chave que esse livro provoca em quem o lê. Pense na seguinte situação: duas pessoas crescem no mesmo bairro, estudam na mesma escola, têm histórias de vida parecidas. Uma delas torna-se extremamente cuidadosa com o dinheiro, guarda tudo que pode, tem aversão a dívidas e prefere a segurança acima de qualquer coisa. A outra é exatamente o oposto. Gasta com facilidade, acredita que o dinheiro é para ser aproveitado agora e não vê problema em fazer dívidas para comprar o que deseja. Qual das duas está certa? A resposta que Morgan Housel dá é desconcertante. As duas. Porque cada uma delas foi moldada por experiências diferentes, por momentos específicos da vida, por erros e acertos únicos que viveram. Nenhuma visão sobre dinheiro nasce do nada. Ela nasce de uma história pessoal. E isso é algo que poucas pessoas percebem. Sua relação com o dinheiro hoje é o resultado direto de tudo que você viveu e observou desde criança. Quem cresceu vendo os pais passando aperto financeiro desenvolve uma mentalidade completamente diferente de quem cresceu vendo abundância. Quem viveu uma crise econômica na adolescência enxerga o risco de forma diferente de quem nunca passou por escassez. Isso tem uma implicação enorme para a mentalidade financeira. Antes de julgar o comportamento financeiro de alguém, ou antes de se julgar, é preciso entender de onde esse comportamento vem. Muitas vezes o que parece irracional é apenas a resposta racional de alguém para uma experiência que você nunca viveu. E a primeira lição poderosa do livro é exatamente essa. Ninguém é irracional com dinheiro sem motivo. Todo mundo está tomando decisões que fazem sentido para a história de vida que essa pessoa carrega. Mas reconhecer de onde vem o seu comportamento financeiro é apenas o começo. Porque existe algo ainda mais importante do que entender sua história. E é entender o papel que a sorte e o risco têm na vida financeira de qualquer pessoa. Pense em alguém que fez um investimento arriscado e ganhou muito dinheiro com isso. A maioria das pessoas vai dizer que essa pessoa é inteligente, visionária, corajosa. Agora pense em alguém que fez exatamente o mesmo investimento, com a mesma lógica, no mesmo tipo de ativo, e perdeu tudo. A maioria vai dizer que essa pessoa foi imprudente, ingênua, mal planejada. Mas espera. As duas pessoas fizeram a mesma coisa. O que mudou foi o resultado. E o resultado, em muitos casos, dependeu de fatores completamente fora do controle dessas pessoas. Dependeu do timing. Dependeu de variáveis externas que ninguém poderia prever com precisão. Isso é o que Morgan Housel chama de risco e sorte sendo dois lados da mesma moeda. E a segunda lição do livro é esta: cuidado ao tirar conclusões simples demais sobre sucesso e fracasso financeiro. Quando alguém fica rico, nem sempre é porque fez tudo certo. Quando alguém perde dinheiro, nem sempre é porque foi irresponsável. A sorte e o risco existem. E ignorar isso cria uma visão distorcida da realidade que pode te levar a imitar comportamentos errados ou a se culpar demais por resultados que não estavam totalmente nas suas mãos. A grande sacada prática aqui é a seguinte: o que você pode controlar é o processo, não o resultado. Você pode tomar boas decisões financeiras e mesmo assim passar por momentos difíceis. Você pode cometer erros e às vezes sair bem.
O que separa quem constrói riqueza de forma consistente não é a perfeição nos resultados, mas a consistência nos hábitos financeiros ao longo do tempo. E isso nos leva a um ponto que costuma mudar a forma como muitas pessoas pensam sobre dinheiro. Existe uma diferença enorme entre ser rico e ser rico de verdade. Essa distinção parece simples, mas ela explica muito sobre riqueza. Ser rico, no sentido mais comum que as pessoas usam, significa ter uma renda alta, ter bens visíveis, ter um estilo de vida que outros admiram. Mas existe um conceito diferente, que é o de construir patrimônio real, que é algo muito mais silencioso, muito menos visível e muito mais poderoso. A terceira lição do livro fala sobre isso. Riqueza é o que você não gasta. Essa frase parece óbvia quando você lê pela primeira vez, mas ela vai fundo quando você começa a aplicar na vida real. Existe uma razão pouco comentada sobre por que tantas pessoas com salários altíssimos chegam ao fim do mês sem guardar nada, enquanto outras com salários modestos constroem um patrimônio sólido ao longo dos anos. A razão é simples. O quanto você ganha importa muito menos do que o quanto você guarda do que ganha. Patrimônio real é invisível. Você não consegue ver o patrimônio real de alguém olhando para o carro que essa pessoa dirige, para a roupa que ela veste ou para o apartamento onde mora. Você consegue ver os gastos de uma pessoa, mas nunca o que ela tem guardado e investido. E o paradoxo cruel é que muitas pessoas que parecem ricas estão na verdade construindo uma ilusão de riqueza, enquanto pessoas que parecem comuns estão construindo liberdade financeira de verdade, em silêncio, sem que ninguém perceba. Essa ideia muda o jeito de enxergar o consumo. Comprar um carro de luxo com dinheiro que você não tem não te torna mais rico, te torna mais pobre de um jeito que a maioria das pessoas ao redor não vai perceber. E viver de forma mais modesta do que sua renda permitiria não é sinal de fracasso, é sinal de inteligência financeira. Mas tem uma quarta lição que está conectada a essa, e que costuma surpreender muita gente quando vê os números. O próximo ponto vai te fazer entender algo que poucas pessoas percebem sobre como a riqueza realmente é construída. Morgan Housel dedica um capítulo inteiro no livro a um conceito que a maioria das pessoas conhece de nome, mas que muito poucos entendem de verdade: os juros compostos. O que diferencia a abordagem do livro é que ele não fala de juros compostos como um conceito matemático. Ele fala como um conceito de comportamento. Warren Buffett, considerado por muitos o maior investidor da história, acumulou a maior parte da sua riqueza depois dos 60 anos de idade. Isso não é coincidência. Isso é o resultado direto de décadas de investimentos consistentes, reinvestindo os retornos, sem parar, sem desistir, sem mudar completamente de estratégia toda vez que o mercado oscilava. A paciência foi a ferramenta mais poderosa que ele usou. A quarta lição é esta: o tempo é o ingrediente mais valioso de qualquer plano financeiro, e a maioria das pessoas subestima radicalmente o poder do pensamento de longo prazo. Começar a guardar e investir cedo, mesmo que com valores pequenos, produz resultados que começar tarde com valores altos raramente consegue alcançar. O problema é que vivemos em uma cultura que valoriza resultados imediatos. Queremos ver o dinheiro crescer rápido. Quando não vemos crescimento acelerado, desistimos, mudamos de estratégia, procuramos algo mais emocionante. E é exatamente aí que destruímos o efeito mais poderoso que o tempo pode gerar. A quarta lição pode ser resumida assim: o melhor investimento não é o mais rentável no curto prazo, é o que você consegue manter por mais tempo sem desistir. Agora vamos entrar no segundo bloco de ideias, e aqui começa a ficar ainda mais interessante, porque Morgan Housel fala sobre algo que vai contra tudo que a maioria das pessoas aprendeu sobre como tomar boas decisões financeiras. Existe uma ideia que parece razoável à primeira vista. Para ganhar mais dinheiro, você precisa correr mais riscos. Quem não arrisca, não petisca. E tem uma verdade nisso. Mas existe uma armadilha gigante embutida nessa lógica que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar antes de aprender da forma mais difícil. A quinta lição do livro é sobre a necessidade de se manter no jogo. E ela funciona assim: de nada adianta uma estratégia que promete retornos altíssimos, se essa estratégia te expõe a um nível de risco que pode te tirar completamente do jogo quando as coisas derem errado. E em algum momento, as coisas sempre dão errado. O mercado cai. A empresa fecha. A renda cai. A crise chega. Isso não é pessimismo, é realidade.
Quem sobrevive financeiramente às crises não é necessariamente quem tem a estratégia mais inteligente. É quem se posicionou de forma a continuar existindo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É quem manteve uma reserva financeira. É quem não concentrou todo o patrimônio em um único ativo. É quem resistiu à tentação de apostar tudo em algo que parecia certeiro. Aqui existe uma razão pouco comentada para muitos fracassos financeiros. As pessoas não perdem tudo porque fizeram investimentos ruins. Elas perdem tudo porque fizeram bons investimentos com um nível de exposição alto demais para sobreviver aos momentos ruins que inevitavelmente aparecem. A quinta lição é esta: o objetivo não é maximizar ganhos, é não ser eliminado. Sobreviver financeiramente é a condição para que qualquer outra estratégia funcione. E isso nos leva à sexta lição, que está diretamente conectada à ideia de sobrevivência financeira. Existe um tipo de ambição que parece saudável, mas que, na prática, destrói mais patrimônio do que qualquer crise econômica. É a ambição sem limite, o querer sempre mais, o nunca se sentir suficientemente bem de onde está. Morgan Housel chama isso de nunca ter o suficiente. E ele conta histórias fascinantes de pessoas que chegaram ao topo financeiro e, mesmo assim, arriscaram tudo por ganância. Perderam a liberdade, a reputação e, às vezes, mais do que isso. A sexta lição é sobre saber qual é o seu suficiente. Isso não significa conformismo. Não significa não querer crescer. Significa estabelecer um ponto claro de onde você quer chegar. E quando chegar lá, não arriscar o que você já tem em nome de querer ainda mais. O problema da mentalidade financeira moderna é que as comparações nunca terminam. Você compara sua situação com a de alguém que tem mais. Quando chega no nível dessa pessoa, você compara com quem tem ainda mais. E assim, o suficiente nunca existe. Essa corrida sem fim é uma das maiores causas de comportamento financeiro autodestrutivo. Pessoas que arriscam fortunas para ganhar ainda mais. Pessoas que comprometem a própria integridade em busca de um número que nunca vai parecer grande o suficiente. A pergunta que esse capítulo provoca é poderosa. Qual é o número que você realmente precisa para ter a vida que imagina? Você já parou para calcular isso de forma honesta? Existe algo na próxima ideia que costuma mudar a forma como muitas pessoas pensam sobre os ricos que admiram. Você já reparou que praticamente toda a história de sucesso financeiro que circula nas redes sociais, nos podcasts, nos livros de negócios, tem uma narrativa de coragem extrema, de apostas ousadas, de decisões que pareciam loucas mas que deram certo? A sétima lição do livro questiona essa narrativa de uma forma muito inteligente. Existe um fenômeno chamado viés de sobrevivência. Ele funciona assim. Você só ouve as histórias de quem apostou alto e ganhou. Você raramente ouve as histórias de quem apostou exatamente da mesma forma e perdeu tudo. Essas histórias não chegam até você porque quem perdeu não está palestrando em eventos, não está sendo entrevistado nos podcasts, não está publicando livros sobre suas estratégias geniais. Elas ficam no silêncio. O resultado prático disso é devastador para a educação financeira da maioria das pessoas. Elas aprendem sobre dinheiro a partir de uma amostra completamente distorcida da realidade. Imitam comportamentos de quem sobreviveu sem saber que centenas ou milhares de pessoas fizeram a mesma coisa e não sobreviveram. E tomam riscos que parecem razoáveis porque têm exemplos de sucesso para se inspirar, sem perceber que esses exemplos não são representativos da realidade. A sétima lição é esta: desconfie das histórias de sucesso que chegam até você. Não para ser pessimista, mas para ser honesto sobre o papel que a sorte, o timing e a seleção de histórias têm na forma como você aprende sobre dinheiro. Construção de riqueza real. Raramente é uma história de apostas ousadas que deram certo. É uma história muito mais silenciosa do que isso. Agora entramos no terceiro bloco. E aqui chegamos em um ponto que eu acho particularmente importante para quem quer entender comportamento financeiro de verdade. Existe uma coisa que o dinheiro compra que é mais valiosa do que qualquer bem material. E a maioria das pessoas subestima completamente isso quando está planejando a própria vida financeira. Esse algo é o controle sobre o seu próprio tempo. A oitava lição do livro é possivelmente a mais importante para quem está começando a pensar em liberdade financeira. Morgan Housel argumenta que a forma mais alta de riqueza não é ter o maior patrimônio, é ter a capacidade de acordar de manhã e decidir o que você vai fazer com o seu dia, sem que ninguém te force a fazer nada que você não quer. É poder dizer não para trabalhos que destroem sua saúde.
É poder estar presente para sua família quando ela precisa de você. É poder parar quando algo não faz mais sentido para a sua vida. Pesquisas sobre felicidade mostram de forma consistente que, acima de um certo nível de renda que garante segurança básica, o que mais contribui para o bem-estar das pessoas é a sensação de autonomia sobre a própria vida. Não o tamanho do apartamento, não o modelo do carro, não o número de destinos internacionais visitados por ano. É a liberdade de escolha. O problema é que muitas pessoas constroem suas metas financeiras ao redor de bens e símbolos externos, sem perceber que o que elas realmente querem é algo muito mais profundo: controle sobre o próprio tempo. E aí, acabam prendendo esse tempo em financiamentos, em empregos que odeiam, em estilos de vida que exigem cada vez mais dinheiro para ser mantidos, numa direção completamente oposta ao que daria verdadeira satisfação. Essa ideia pode parecer simples, mas ela explica muito sobre riqueza e sobre felicidade. E no próximo ponto você vai entender algo que conecta tudo isso de uma forma que poucas pessoas conseguem ver. A 9ª lição do livro fala sobre algo que está no coração de todo comportamento financeiro: a relação entre dinheiro e emoções. Especificamente, a forma como o medo e a ganância sequestram as decisões das pessoas nos momentos em que é mais importante manter a cabeça fria. Pense no que acontece quando o mercado financeiro despenca. Manchetes alarmistas em todo lugar. Todo mundo falando que é o fim. Pessoas vendendo tudo com prejuízo para evitar perder mais. E então, semanas, meses ou anos depois, o mercado se recupera e quem vendeu no pânico fica de fora da recuperação, tendo realizado o prejuízo que tentava evitar. Ou pense no oposto: o mercado está em alta, todo mundo está ganhando dinheiro. A sensação é de que não pode parar. Pessoas comprando na euforia, pagando caro por ativos que estão inflados, emprestando dinheiro para investir mais. E então a correção vem, e elas descobrem o que significa estar exposto demais no momento errado. Esses dois movimentos, o pânico na queda e a euforia na alta, são talvez os dois maiores destruidores de patrimônio que existem. E eles não têm nada a ver com falta de conhecimento técnico. Tem tudo a ver com psicologia do dinheiro, com a incapacidade de manter o comportamento racional em momentos de pressão emocional intensa. A 9ª lição é esta: o maior risco para o seu patrimônio não é o mercado, não é a economia, não é o governo. O maior risco é o seu próprio comportamento em momentos de extremo medo ou extrema euforia. E o antídoto para isso é ter um plano financeiro que você escreveu em um momento de lucidez e ao qual se compromete a seguir mesmo quando as emoções gritam para você fazer o contrário. Hábitos financeiros construídos nos momentos de calma são o que protege você dos seus próprios impulsos nos momentos de tempestade. Agora chegamos ao 4º e último bloco, e ele termina com algo que vai além das ideias do livro. Termina com algo que você pode aplicar hoje na sua própria vida. Mas antes de chegar lá, existe uma ideia no livro que eu preciso compartilhar, porque ela desafia uma das crenças mais comuns sobre como planejar o futuro financeiro. A 10ª lição de A Psicologia do Dinheiro é sobre algo chamado de mudança de identidade ao longo do tempo. E ela começa com uma pergunta aparentemente simples: você é a mesma pessoa que era 10 anos atrás? Nas suas prioridades, nos seus valores, naquilo que te dá satisfação no dia a dia? A maioria das pessoas responde que não. E quando pensa com honestidade, percebe que em 10 anos mudou bastante. O que te fazia feliz aos 20 anos, talvez não te faça mais feliz aos 30. O que parecia essencial aos 30, pode não ser mais tão importante aos 40. As pessoas mudam. Os valores mudam. As circunstâncias mudam. Mas aí vem o problema. A maioria das pessoas faz planos financeiros de longo prazo como se fosse ficar exatamente igual para sempre. Escolhe uma carreira que vai odiar em 10 anos. Compra uma casa que vai parecer errada em uma fase diferente da vida. Fecha compromissos financeiros de décadas baseados em preferências que têm prazo de validade. Morgan Housel argumenta que precisamos ter mais humildade sobre o quanto nossa identidade vai mudar ao longo do tempo, e que os melhores planos financeiros não são os mais ambiciosos ou os mais detalhados. São os que deixam espaço para a mudança, para a adaptação, para o fato de que você não sabe exatamente quem vai ser e o que vai querer em 20 anos. Isso tem uma aplicação prática poderosa. Evite se prender de forma irreversível
Há planos financeiros baseados numa versão de você que pode mudar. Mantenha alguma flexibilidade. Preserve opções. Não aposte toda a sua vida financeira em uma identidade futura que você ainda não conhece. E é aqui que chegamos ao ponto prático que eu quero que você leve dessa conversa toda. Existe um exercício simples de mentalidade financeira que vai te ajudar a tomar decisões melhores com dinheiro a partir de hoje. Ele não envolve planilhas, não envolve cálculos complexos, envolve apenas uma pergunta que você vai começar a fazer antes de qualquer decisão financeira significativa. A pergunta é esta: o eu de 10 anos no futuro vai agradecer essa decisão ou vai se arrepender? Parece simples. E é. Mas ela muda tudo quando você começa a usá-la com honestidade. Antes de comprar algo no impulso, pergunte isso. Antes de contrair uma dívida, pergunte isso. Antes de mudar de estratégia de investimento no meio de uma crise, pergunte isso. Antes de gastar com algo para impressionar pessoas que você mal conhece, pergunte isso. Essa pergunta te força a sair do momento presente, onde as emoções são mais fortes, e pensar como alguém que já viu o resultado da decisão. Ela ativa o pensamento de longo prazo em um momento em que a mente naturalmente quer o curto prazo. E ela te lembra, toda vez que você a faz, que as melhores decisões financeiras raramente são as mais empolgantes ou as mais imediatas. Elas são as que resistem ao teste do tempo. Combine essa pergunta com uma reserva financeira de emergência, que te dê segurança para não precisar tomar decisões ruins por pressão imediata. Combine com o hábito de guardar uma parte de tudo que entra, antes de qualquer gasto, mesmo que seja uma parte pequena. Combine com o compromisso de não comparar sua situação financeira com a de outras pessoas, porque você nunca sabe o que está por baixo do que aparece na superfície. E combine com a paciência de entender que construção de riqueza real é um processo que se mede em anos e décadas, não em semanas e meses. Esses hábitos financeiros, sozinhos, sem nenhuma estratégia sofisticada, sem nenhum investimento milagroso, sem nenhum guru financeiro, já são suficientes para colocar qualquer pessoa em uma trajetória muito melhor do que a maioria das pessoas ao redor vai ter. Porque no fim, é exatamente isso que a psicologia do dinheiro ensina. O conhecimento técnico sobre finanças é mais acessível do que nunca. Qualquer pessoa com internet consegue aprender sobre investimentos, juros compostos e diversificação de carteira. O que não é ensinado em lugar nenhum, o que faz a diferença real entre quem constrói e quem não constrói riqueza, é o comportamento, é a mentalidade, é a capacidade de tomar decisões financeiras razoáveis ao longo de um longo período de tempo, mesmo quando tudo ao redor grita para você fazer o contrário. Você não precisa ser o mais inteligente, não precisa ter os melhores investimentos, não precisa acertar o timing do mercado. Você precisa se comportar bem com dinheiro de forma consistente, por muito tempo, sem se destruir no meio do caminho. Isso é tudo. E isso, curiosamente, é o mais difícil de fazer. Não pela complexidade, mas pela paciência, pela disciplina e pela consciência de si mesmo que exige. Educação financeira verdadeira começa quando você para de procurar a estratégia perfeita e começa a entender como a sua própria mente funciona quando o assunto é dinheiro. Quando você percebe que o maior obstáculo entre você e a liberdade financeira não está no mercado, não está na economia, não está no governo. Está nos seus próprios padrões de comportamento, nas histórias que você conta para si mesmo sobre dinheiro, nas emoções que tomam o controle nos momentos mais importantes. Esse é o verdadeiro recado de A Psicologia do Dinheiro. E é o recado que eu espero que você leve daqui hoje. Agora, eu quero saber: qual dessas 10 lições mais mudou a sua forma de pensar sobre dinheiro? Qual delas chegou mais perto de algo que você reconhece na sua própria vida financeira? Escreve aqui nos comentários, porque essa conversa fica muito melhor quando você participa dela.